Amém, queridos. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais essa noite de adoração a Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você está aqui na casa de Deus nessa noite. Antes da gente entrar na palavra, eu preciso dar alguns avisos importantes. O primeiro deles é que no próximo domingo agora a gente inicia. A gente teve a aula inaugural, tivemos a primeira aula com as duas turmas juntas e graças a Deus nós temos tido um problema que sempre queríamos ter e sonhávamos com esse problema, é a falta de espaço. A gente tem mais alunos do que espaço e a gente precisou dividir a turma. Então, quem vai fazer o segundo módulo, você vai precisar estar aqui às 8 horas e 40 minutos. E a gente vai terminar em ponto às 9 horas e 40 minutos, porque às 9 horas e 40 minutos a gente começa o primeiro módulo, Fundamentos da Fé. A turma de Fundamentos da Fé, a gente tem 46 pessoas inscritas, e eu consegui terminar a apostila do Fundamentos da Fé e comecei a apostila do módulo 2, que é o módulo Discipulado. E eu quero, antes da gente entrar na palavra, agradecer a Deus. Cadê a Simone? Qual o nome da pessoa? Marcelo. Marcelo é um amigo da Simone, ele se disponibilizou e ele imprimiu 46 apostilas do primeiro módulo. Você é do primeiro módulo, você não vai precisar pagar nenhum centavo para ter apostila. Você vai receber no domingo. Seu único trabalho, isso eu vou cobrar de você, vai ser você encadernar, porque você vai receber de graça, então não bagunça não. Foi de graça, mas alguém pagou um preço. Então eu queria que você valorizasse. Está aqui a apostila do primeiro módulo. Nós vamos orar pela vida do Marcelo, que ofertou essas apostilas para nós. Nós vamos agradecer a Deus pela vida dele. Você pode fazer isso junto comigo? Senhor, obrigado. Nós queremos abençoar a vida do Marcelo. Eu não o conheço, mas ele é conhecido do Senhor, pois foi o Senhor quem formou e quem criou ele. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida do Marcelo. Que, ó Deus, graça sobre graça caia sobre ele. Ó Deus, bênçãos abundantes, portas que se abram, livramentos que o Senhor entregue, bondade seja revelada do Senhor e teu filho experimente de milagres incríveis do Senhor. Nós abençoamos a vida do Marcelo. E também queremos consagrar essas 46 apostilas que foram feitas. Que cada aluno seja diligente. Que cada aluno seja estudioso da palavra, das escrituras. E que a gente esteja formando, ó Deus, uma igreja, ó Deus, fundamentada na fé, fundamentada na palavra. Que ama o Senhor acima de todas as coisas. E que se desvia do mal, pois conhece a verdade da tua palavra. Muito obrigado, nós consagramos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo 11. Nós estamos vivendo o ano dos propósitos de Deus. Não é os nossos, não é o meu, não é o seu propósito, não é aquilo que você pensa, nem aquilo que eu penso, mas é aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. E nós temos buscado ouvir a voz de Deus todos os dias. A gente está no 38º dia da leitura. Amanhã é o dia de número 39, 39º dia. E na quinta-feira a gente encerra essa jornada de 40 dias de uma vida com propósito. Irmãos, como eu posso falar só por mim, eu não posso falar por mais ninguém, como a minha vida foi abençoada. Acordar às 5h45, 6 horas a gente já estava ligando a câmera do celular e a gente fazendo a leitura pela sala do Zoom. E quantas lições, quanto aprendizado, quanto crescimento.
quantas verdades de Deus reveladas ao nosso coração. E você que está junto comigo, geralmente a gente tem um número de 13 a 15 pessoas na sala. Você que participa dessa sala de leitura, você sabe quão tem sido rico esse tempo. Você que também ouviu a minha voz como pastor, e você baixou o livro, e você está lendo, ainda que não seja às 6 horas, parabéns para você também. E você que não atendeu ao apelo do teu pastor, uma pena para você. Você poderia ser muito abençoado nesse tempo, mas você precisa aprender que o primeiro propósito de Deus é a gente obedecer a voz que sai daqui desse altar. Então que você reflita a respeito disso, que da próxima vez que a gente soltar uma leitura aqui, saiba que o pastor, quando ele fala alguma coisa, é para edificação da sua vida. Um pastor de verdade, tá? Porque tem gente que fica comparando pastor com outros que tem por aí. Mas um pastor de verdade, quando ele fala alguma coisa, ele está trazendo uma direção para abençoar seu coração. E o que eu falei aqui da leitura do livro foi só para abençoar a sua vida. Então, se você me ouviu e tem lido, parabéns para você. Coloque em prática. Vamos lá. Gênesis capítulo 11, versículo de número 1, diz assim o texto. Eu estou com vontade de pregar. Estou me sentindo muito mal, mas estou com vontade de pregar. Eu vim hoje porque eu amo a casa de Deus, mas estou passando muito mal, mas eu vou pregar até o fim. E nem o mal-estar que eu estou sentindo no meu corpo vai impedir de pregar a palavra de Deus, que eu amo fazer esse negócio. Eu nasci para isso, irmão. Eu não nasci para outra coisa. Deus me criou para esse propósito e eu sou pleno quando eu faço isso. Então vamos. Verso de número 1 diz assim: no mundo todo havia uma língua. No mundo todo havia apenas uma língua. E um só modo. No mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre cujo alcance, que alcance uma torre, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Espírito Santo, obrigado pela leitura da Tua palavra e obrigado por estar na Tua casa. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de oração. E eu creio que estar nesse lugar pode trazer cura. Eu creio que estar nesse lugar pode abrir portas. Eu creio que vir a esse lugar e buscar a Tua face pode fazer com que aquilo que nós tanto esperamos chegue diante de nós. Eu creio que estar nesse lugar nessa noite pode acontecer um milagre na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então por isso é que eu estou aqui. É por isso que eu cheguei aqui nessa noite. E eu quero te agradecer, porque enquanto eu tenho oportunidade de estar aqui, eu não vou me negar a estar aqui. E que o Teu nome seja glorificado na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos. E que o Senhor seja exaltado em nós e através de nós. Fala conosco agora através da Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
e ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções. Então que a tua palavra, Senhor, ela faça aquilo que convém ao Senhor fazer em nossa vida nessa noite. E que na vida dessa igreja o Senhor seja glorificado e o teu nome seja exaltado. Nós oramos assim e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. E se você crer, diga amém junto comigo. No domingo a gente saiu daqui, a gente tinha um problema, a gente não tinha espaço. Por isso que as cadeiras a gente chegou mais para cá, que a gente está fazendo um teste. Domingo a gente não tinha nem espaço e nem cadeira, por isso aquele vazio lá atrás. E eu já quero dizer para você que a gente vai entrar numa campanha, cada um de nós vamos comprar a nossa própria cadeira. A gente vai mudar todas essas cadeiras, algumas elas estão bem deterioradas, algumas um dedo muito maravilhoso, o buraco era pequenininho e o dedo assim começou a ser usado pelo inimigo e foi entrando no couro aí, nesse negócio aí que não é couro, e começou a rasgar, sabe? Encontrou uma espuma e começou a tirar a espuma e fazer bolinha, sabe? É uma pessoa que estava muito conectada mesmo com o mal. E algumas cadeiras elas não são mais, elas estão flex agora, que está do lado da pastora ali, você deita nela, então ela está quebrada e a gente precisa, primeiro a gente vai reformar algumas e depois a gente vai entrar numa campanha para a gente comprar 160 cadeiras, a gente já viu o número de cadeiras que cabe aqui, a gente vai comprar 160 cadeiras e a gente está se preparando porque às 10 da manhã, às 17 e às 19 nós teremos 3 cultos nos domingos. O Senhor será glorificado. Pastor, mas o que tem a ver isso com a palavra de Deus? Tem tudo a ver. Porque a Bíblia diz que num determinado lugar, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. O verso 2 diz: e os homens saindo do Oriente encontraram uma planície num lugar chamado Sinear, e ali eles se fixaram. No mundo todo só tinha uma língua e uma só maneira de uma só língua e um só modo de pensar. Eu quero te dizer que essa deve ser a máxima da nossa igreja nesse tempo. Uma só língua e um só modo de pensar. Não pode existir várias línguas. Não pode existir diversas maneiras de pensamento. Não, é uma língua e um só modo de pensar. E no versículo 2 diz que esses homens, eles saem do Oriente, os homens saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali eles fixaram residência. E o verso 2 diz que eles tiveram uma ideia. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que sempre que nós andamos em aliança e em unidade, Deus sempre abre os céus e a gente sempre vai ter ideias criativas da parte de Deus. Eu vou repetir isso para você. Quando nós andamos em aliança e em unidade, com o mesmo propósito e o mesmo pensamento, os céus se abrem sobre nós e a gente começa a ter criatividade. E eu quero te dizer que Deus vai nos dar criatividade como igreja nesse lugar. Sabe, criatividade como, pastor? Num dos dias na leitura do livro, falando a respeito do propósito, e a gente está vivendo, está lendo agora o último propósito da nossa vida, que é a nossa missão. A nossa missão aqui na terra é fazer discípulos. E dentro da sua missão, você pode fazer dentro daquilo que você é bom. Sabe, às vezes você não é bom para tocar, para cantar, para dançar ou para fazer qualquer outra coisa, mas você é bom fazendo salgado, você é bom fazendo bolo. Você pode fazer bolo e salgado para a glória de Deus. Você pode fazer crochê para a glória de Deus. Eu sou bom para ensinar. Você pode ser um bom professor para a glória de Deus. Você pode ser um bom filho para a glória de Deus. Naquilo que você tem de habilidade, você pode usar isso para a glória de Deus. E quando a gente começa a utilizar os talentos que Deus nos deu para a glória de Deus, libera um poder de criatividade. A gente vai fazer coisas, sabe, que talvez ninguém ainda fez. E é quando fizermos, a gente vai fazer para que o nome dele seja glorificado e não o nosso. E o texto diz que eles decidem fazer algo. Verso 3, olha o que diz: disseram uns aos outros: vamos fazer
que diz aí? Tijolos. Pastor, onde que tijolo é criatividade? Naquela época, todas as construções se usavam pedras. E para se usar pedra para fazer construção, eles precisavam de uma engenharia muito especial, porque as pedras eram grandes. Para lavrar a pedra, ou seja, cortar a terra, a pedra, precisava-se de instrumentos especiais e era mais difícil. E eles têm uma ideia: vamos queimar, vamos pegar o barro, vamos queimar ele e vamos fazer tijolo e vamos construir uma torre. Escuta, irmão, quando eu e você andarmos juntos em aliança, falando a mesma língua e pensando a mesma coisa, quando a gente estiver junto orando, quando nós estivermos juntos aqui adorando a Deus, Deus vai nos dar criatividade e projetos vão nascer para abençoar pessoas lá fora, não é aqui dentro não, meu irmão. Escuta, no domingo a gente terminou o nosso grupo de voluntários aqui, o nosso time de voluntários, e veio um casal, falou assim: pastor, eu estava orando e Deus me deu um projeto, o nome do projeto chama esse. Olha, pastor, vamos orar juntos para Deus ir amadurecendo isso. E o projeto é para ir lá fora, sabe fazer o quê? Alcançar vidas que estão lá fora. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: quando eu e você andarmos aliançados, unidos na mesma unidade de propósito, de pensamento e de espírito, e falando a mesma língua, os céus se abrirão sobre nós aqui, e nós vamos começar a ser instrumentos da parte de Deus, e a gente vai começar a fazer projetos onde o nome dele será glorificado. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Escuta, essa semana que vem, nós vamos reiniciar um projeto que Deus colocou no coração da pastora, e se toda a igreja se unir nisso, a gente pode alcançar muito mais gente. O nome do projeto chama Reação. Pastor, o que é? É reforço escolar para jovens e adultos que querem aprender a ler e escrever. E aí dentro da nossa igreja tem professores. Tem o Ângelo que dá aula de quê, Ângelo? Matemática. A irmã Lena dá aula de quê? Português. A minha irmã Luciene dá aula de inglês. A irmã Marley vai dar aula de geografia. Vai dar alguma aula. Escuta, o ano passado, alguns meninos aqui da igreja, as mães não precisaram pagar reforço escolar. Sabe onde eles vieram estudar o reforço? E sabe qual foi o resultado no final do ano? As notas deles aumentaram, irmão. Pastor, mas isso não é nenhuma gota, isso é uma microgota no meio de um oceano. Irmão, mas a gente está fazendo a nossa parte. Do céu, Deus está olhando. O Ângelo está vindo toda segunda-feira dar aula de matemática. A Lena vem dar aula de português. A Marley vem dar aula de geografia. A Luciene vem dar aula de inglês. E Deus está olhando e falando: olha, eles estão usando aquilo que eles têm de talento para abençoar pessoas. Abençoe a vida deles também. Você está entendendo isso, querido? Deus vai nos dar criatividade para a gente construir algo, mas não é para o nosso nome se tornar famoso. O grande problema deles é que eles começaram a queimar tijolos, e eles falaram: vamos usar os tijolos em vez de pedra, e piche em vez de argamassa. E disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será o quê? Escuta, nada é para a nossa glória. Nada é para a nossa glória. O projeto Reação, Deus colocou no coração da pastora: nada é para ela. O Ângelo é o professor de matemática, nada é para ele, a gente agradece. A Lena é professor de português, nada é para ela, a gente agradece o serviço dela. A gente está dando aula de música aqui. Eu estou dando aula de violão. Apesar de eu achar que eu não sou bom para dar aula de violão, mas nada é para mim, tudo é para ele. A pastora está dando aula de canto, e ela está descobrindo um monte de talento que tem dentro da igreja, que canta. Cada dia ela me manda o áudio de alguém cantando. Eu falo: que voz é essa? O último áudio que mandaram, eu falei: que voz é essa? Eu falei: uau, que voz abençoada. Eu falei: glória a Deus, eu vou me aposentar de cantar. Porque gente que canta, não vou nem colocar em grau de comparação.
Escuta, estão sendo preparados, porque daqui a pouco eles vão estar aqui no altar, fazendo o quê? Vão estar glorificando a Deus, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente hoje? Você está entendendo a preciosidade que Deus está nos dando hoje? Mas escuta, não é nada para o nosso nome se tornar famoso. Domingo, alguns irmãos vieram me procurar e falaram assim: pastor, não tem mais nenhuma cadeira. As irmãs estavam lá na recepção, desesperadas. Pastor, empurraram lá aquele balcão de informação para lá, e não tinha mais espaço para ninguém andar, e eu estou vendo o pessoal agitado para lá e para cá, e no final vieram: pastor, teu sonho está se concluindo, não tem mais espaço. Eu falei: ainda não chegou nem a 10%, porque terça-feira ainda está cheio de espaço. Ainda não tem um culto domingo às 10 da manhã e não tem um culto às 17. Só quando não caber mais ninguém nesse lugar aqui é que Deus vai abrir uma porta de um galpão muito grande. E ontem eu estava dando aula, passando mal, e quando eu acabei de dar aula eu estava doido para ir para casa, e o pastor queria conversar. Ele virou para mim e falou assim: Juninho, ele me chama de Juninho, qual o tamanho do lugar para quantas pessoas você quer? Falei: nunca pensei nisso não. Irmão, é a segunda pessoa que me faz a mesma pergunta. E aí na hora eu entendi assim: eu acho que Deus está usando essas pessoas para falar alguma coisa comigo. Escuta, querido, tudo vai ser para a glória dele. Nada é para a gente. Não é para a gente sair daqui e falar: uau, a minha igreja é a melhor do mundo. Não, é a melhor porque é a minha. Mas não é porque eu estou competindo com ninguém. Não é melhor porque é melhor do que a dali da outra esquina, dali da... Não. Se isso entrar dentro do nosso coração, sabe o que vai acontecer? A bênção de Deus vai sair daqui de cima desse lugar. Se a gente começar a pensar que nós somos melhores, maiores, mais espirituais, mais crentes, mais ungidos, mais sábios, mais isso, mais aquilo que qualquer outro, Deus vai embora desse lugar. E se tem uma pessoa que não pode ir embora dessa casa aqui, é a presença do Espírito Santo. Se tem alguém que precisa ser exaltado, glorificado, que a gente precisa levantar o trono dele aqui, toda reunião, essa pessoa é Jesus. E tudo tem que girar em torno dele. Nós temos que estar em torno dele, ele tem que estar no centro. Você está entendendo isso? Eu quero te chamar, irmão, para um lugar de arrependimento hoje. Para a gente não permitir o orgulho entrar no nosso coração. É uma canção que nós cantamos aqui que ela diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim, mas a tua humildade colocou o jardim em mim. Sabe, vamos colocar o jardim dentro de nós outra vez. Não vamos permitir o jardim sair de nós. Escuta, não é porque eu lidero um ministério, não é porque você lidera uma equipe da igreja, não é porque você é um líder, o Raí é o líder da fotografia, o Eduardo é o líder dos diáconos, o Gabriel é o líder dos jovens, o Isaac é o líder dos adolescentes, o Will é o líder do louvor, dos músicos, e a Lívia é a líder das meninas com cabelo dourado, e o Paulo Vitor é o líder disso, e a gente começa a inflar, e a gente começa a achar: uau, eu sou o máximo, se eu não tiver, nada acontece. Escuta, Jesus vai embora e a gente fica sozinho. E se tem uma coisa que eu não quero é ficar sozinho aqui. Eu quero ficar com ele. Eu quero trazer ele para cá. E como a gente traz Jesus para cá, irmão, a gente atrai ele quando a gente adora ele, a gente coloca ele no centro. Eu quero desafiar você nessa noite, a você hoje se humilhar diante de Deus. Tem uma canção que nós cantávamos que diz: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Que a gente hoje incline, sabe, a nossa vida, a gente se prostre diante do Senhor. Olha o que diz o texto, versículo de número 5, acompanhe comigo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam
Escuta, aquilo que aqueles homens estavam construindo chamou a atenção de Deus. Só que chamou para o lado negativo, mas eu e você podemos construir algo para Ele nesse lugar e chamar a atenção do Senhor para esse lugar, por aquilo que a gente está construindo, não para nós, mas aquilo que a gente está construindo para Ele. Sabe, que a gente chame a atenção dEle, dizendo: Deus, eu estou construindo um trono aqui, e eu quero te convidar, vem, toma o teu lugar. Eu estou te construindo um altar aqui, e eu quero te convidar, esse altar aqui é para que o teu nome seja adorado. Eu estou construindo algo aqui, é para que o Senhor reine no nosso meio. Eu quero te convidar a construir uma igreja onde Jesus vai estar no centro dela, irmão, e onde nós vamos estar em volta do trono, ao redor do trono. Pastor, porque tem uma linguagem que o autor do livro que nós estamos lendo, ele usa muito. Nós estamos sendo treinados para a eternidade, irmão. Escuta, se nós construímos aqui um altar para a gente estar em volta dele, sabe o que? É treinamento, porque na glória a gente vai estar assim. Ele vai estar sentado no trono, e diz a Bíblia que uma multidão vestidos de linho branco e fino, sabe, de todo povo, tribo, raça, língua, nação, vão estar de pé diante do trono, declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Então a gente precisa aprender a ser treinado aqui, de adorar a Jesus pelo que Ele é, meu irmão. Não adorar por aquilo que Ele pode dar para nós. Eu quero dizer que aqui não é um supermercado espiritual, apesar de a gente vir para cá e a gente receber cura, apesar de nós chegarmos aqui e nós obtermos vitória, mas eu não vim aqui para ser curado, eu não vim aqui para ter vitória, eu vim aqui para encontrar com Ele. E por encontrar com Ele, eu recebo tudo isso que está no pacote, irmão. Você está aqui para ter um encontro com Jesus, e por ter um encontro com Jesus, a tua vida nunca mais é a mesma. Eu não conheço uma pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus e a vida não foi mudada, transformada, restaurada, querido. Eu quero te dizer, todas as terças, domingo, não é um clube social onde a gente paga uma mensalidade para ter acesso a algum playground do clube. Não, aqui sabe o que é? Casa de Deus. Aqui é a casa do olheiro, onde a gente desce para a gente ser refeito. Aqui é a casa do Pai, onde os filhos se reúnem à volta da mesa. Aqui é lugar de adoração, onde a gente chega com o coração quebrantado e contrito para dizer: Deus, eu não tenho outro bem além de Ti. Você está entendendo o que é a igreja, irmão? Versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Verso 6 diz assim: e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. Escuta, um só povo que fala uma só língua. Guarda isso, que a gente vive essa máxima esse ano inteiro. Sermos um só povo que fala uma só língua, mas que a nossa proposta seja que o trono dele seja erguido e o nome dele se torne famoso. Irmãos, se não lembrarem o nosso nome, se não houver lembrança do nome da igreja, mas que o nome dele seja glorificado. No domingo a gente teve uma pessoa aqui, o Lívio, que entregou a vida para Jesus. Eu não estou vendo ele hoje aqui. A gente precisa ajudar o Lívio, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida do Lívio. Na terça-feira passada, a Thaís está ali, teve um encontro com Jesus e está hoje aqui de novo. A gente precisa ajudar a Thaís para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela. Irmão, todo culto tem vindo um após outro aqui, sabe, entregue o coração para Jesus, e a gente precisa ajudar essas pessoas, para que o nome dele seja marcado na vida das pessoas. Escuta, se for o nome da igreja, a primeira decepção que a pessoa tiver com a igreja, acabou todo o relacionamento. E eu quero dizer, irmão, nós não somos perfeitos. A gente está muito longe de ser uma igreja perfeita. E eu quero te dar uma ótima notícia: nós também não vamos chegar a ser uma igreja perfeita, porque no dia que a gente for perfeito, a gente vai andar com Deus e não vai se ver mais na face dessa terra. Só teve um que foi perfeito, irmão.
E a Bíblia diz que ele morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado. E a Bíblia vai falar de um outro. Não vai falar que ele foi perfeito, mas vai falar que ele andou com Deus e não se viu mais. Então eu quero te dizer, querido, nós vamos ser uma igreja cheia de problemas, cheia de imperfeições, porque eu e você vamos estar aqui, mas a gente vai falar a mesma língua, e a gente vai pensar a mesma coisa. E o único a ser adorado e exaltado aqui, o único trono é o trono dele. O único trono é o trono dele. Eu posso ouvir um amém seu, porque o único trono é o trono dele. O verso 6 disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Deus vai chamar a torre de isso. Acho que Deus estava tão indignado que ele falou assim: isso aí. Escuta, irmão, se tem um negócio que eu não gosto de ser, eu não ligo muito para a reprovação dos homens, não. Fui bem treinado quanto a isso. Tem gente que às vezes me olha com a cara esquisita, não vai muito com a minha cara, e eu não estou nem aí. Com todo respeito. Mas se tem uma coisa que eu zelo, é ouvir de Deus que eu sou filho amado. É ouvir de Deus assim: muito bom, meu filho, continua. E Deus diz assim: isso aí que eles estão construindo. Às vezes a gente está construindo algo que a gente diz assim, uau, e Deus está falando, isso aí. Que os nossos cultos, quando Deus olhar do trono, Ele não diga isso aí, mas Ele diga: isso é aroma agradável para mim. Quando Deus olhar do trono para ver nossas reuniões, Ele não se refere às nossas reuniões como isso aí. Quando Deus ouvir a nossa música que a gente toca, que Deus não fale isso aí. Quando Deus vê a dança, que Ele não diga isso aí. Quando Ele vê o discipulado, que Ele não diga isso aí. Não. Que Ele glorifique o nome dEle. Quando Ele perceber aquilo que nós estamos construindo para Ele. Você consegue entender isso, irmão? Olha o que diz mais. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Escuta, a motivação era toda errada, mas por eles terem uma só mente e uma só língua, nada parava eles. Se nós tivermos uma só mente e uma só língua, e a motivação é: Jesus, toma o teu lugar aqui nessa casa. Olha para o seu vizinho e diz assim: nada vai parar a gente, não. Nada. Nada vai parar. Nada vai parar, Reinaldo. Nada. Nada, Vivian, vai parar. Nada, Vinícius, vai parar a gente. Nada, Marcia Ângela, vai nos parar. Nada, nada. Verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns. Escuta, se tem uma coisa que impede a igreja de avançar, é quando a gente já não consegue mais entender um ao outro. Se tem algo que barra o crescimento da igreja, se tem algo que barra o avanço do Evangelho de Jesus, é quando eu já não entendo mais você. É quando a gente vive se degladiando, quando era para estarmos falando a mesma língua. Isso divide, isso reparte. A Bíblia diz que reino dividido não vai avante, não subsiste. E eu vou lutar, irmão, até o fim dos meus dias aqui nessa terra, e falta muito para isso. Eu vou lutar para que nós sejamos uma igreja da aliança. Não só no seu nome, mas na sua essência. Da gente falar a mesma língua, da gente ter o mesmo pensamento. E tudo que a gente construir, nada seja nem para mim, nem para você. Tudo seja para Ele e toda a glória seja para Ele.